Olá, bem-vindos a mais um encontro da série A Bíblia para Você. Temos conversado aqui a partir da carta de Paulo aos Gálatas e nós já estamos no capítulo 6. Pastor Emerson, no último encontro, nos ministrou acerca dos frutos da carne e do fruto do Espírito. E que de fato possamos viver pelo poder do Espírito o seu fruto, as suas benesses, não é? As suas características para a glória do Senhor Jesus. Esse é o nosso alvo, a nossa meta constante de vida. Vamos ler juntos alguns versículos do capítulo de número 6 e assim daremos início à reflexão de hoje. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, preste atenção nessa expressão, sois espirituais. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos ler também o verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu quero aproveitar essa porção bíblica para conversar com você sobre este título, Sois espirituais. Quem tem que dizer se somos ou não espirituais é o próprio Deus, através do diagnóstico da sua palavra, dos critérios e dos parâmetros da sua palavra. É fácil ostentarmos um título, somos espirituais, mas de fato somos. Paulo, na carta aos Gálatas, ele está propondo um caminho muito legítimo, muito viável e muito firme de uma verdadeira espiritualidade. E nós temos aqui aprendido acerca disso. Importante pensarmos que a espiritualidade, ela é muito mais evidenciada no fruto do Espírito do que nos dons, como vimos. Os dons, eles podem ser mais facilmente burlados. Por exemplo, uma pessoa pode fingir falar em línguas, mas uma pessoa não pode fingir por muito tempo ser paciente, ter fé, ser bondosa. Domínio próprio é algo que a gente não finge, a gente até consegue, não é? Passar um pano, a gente consegue dar um migué, a gente consegue enganar por um tempo curto. Por isso, não temos que buscar esse em detrimento daquele, mas o nosso alvo maior, porque o propósito de Deus é a sua glória e Ele também quer ver o caráter de Cristo sendo formado em nós. Assim sendo, eu penso que o propósito maior, o alvo maior, a meta maior da nossa vida aqui é buscarmos que o Espírito Santo e buscarmos no Espírito para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Mais o fruto do que os dons. Quando nós olhamos para a nossa vida e contemplamos essas características que foram muito bem abordadas aqui pelo pastor Emerson, nós podemos de fato pensar que estamos no caminho para uma real espiritualidade. Porque isso tem nos feito mentir menos, tem nos feito menos orgulhosos, menos soberbos, menos iracundos, menos invasivos,
que cada dia o Espírito de Deus nos tenha um pouco mais. Agora, além desse critério maior do fruto do Espírito, como um critério de verdadeira espiritualidade, lendo este texto, irmãos e irmãs, a gente aprende que há aqui um outro critério, que é justamente o saber lidar com as fraquezas. A gente muitas vezes define espiritualidade pelas nossas forças, pelas nossas competências, pelas nossas habilidades. Geralmente julgamos uma pessoa por espiritual porque a vemos ali no púlpito, no altar, desempenhando uma função. Mas Paulo, ele está dizendo que a verdadeira espiritualidade, ela acontece no saber lidar consigo mesmo e com os outros. Primeiro consigo. Eu estou cada vez mais convicto que a verdadeira espiritualidade nos faz e nos torna fracos diante de Deus para que estejamos fortes diante das circunstâncias. Fracos diante de Deus. E assim estaremos fortes diante das circunstâncias. Fortes diante de Deus, possivelmente, será uma condição para estarmos fracos diante das circunstâncias. Na condição de fortes, nós damos muito trabalho para Deus. Deus nos quer mortos. Deus nos quer. Por isso que eu entendo que Deus trabalha muito na nossa vida enquanto estamos dormindo, naquela fase do sono profundo. Porque acordados nós nos revoltamos com os nossos ímpetos, com a nossa carnalidade. Mas pastor, isso não está no texto, está sim. Paulo está dizendo, olha, quando você for corrigir, corrige com brandura, você está tratando como que de um cristal. Mas olha, antes de você olhar para a fraqueza do outro, para a falta do outro, olhe para você mesmo, para que você não seja surpreendido, sendo também tentado e incorrendo nos mesmos erros que condena. Como é importante pensarmos nisso, irmãos e irmãs. Hoje, alguns autores têm falado sobre o poder da vulnerabilidade. Uma autora americana chamada Brené Brown, ela fala justamente sobre o poder da vulnerabilidade. Isso é bíblico. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta no capítulo 12, ele recebeu essa palavra de Deus. Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vimos, alguns dias atrás, manifestações em torno do Setembro Amarelo. E nós fomos ali desafiados a pensar justamente na possibilidade de encararmos as nossas fragilidades e fraquezas. E entendermos tudo isso, mas não lidarmos com essas fraquezas do nosso jeito, mas num rasgo de fé, entregarmos as nossas fraquezas nas mãos daquele que pode nos fazer forte ou fortes. Paulo aqui está dizendo justamente isso àquela igreja. Nas obras, ancorados nas obras, ninguém se faz forte. Mas na dependência da graça, no agir e no poder do Espírito, somos imbatíveis. Somos mais do que vencedores. Então, uma vez entendendo as minhas fraquezas e me permitindo ser fraco diante de Deus, então eu consigo ser mais tolerante com o meu irmão. Porque eu me permito chorar. Por mais que eu não tenha um compromisso com o pecado e com o erro, eu me permito errar, porque eu sei que a graça, como já foi dito aqui, não é a corda bamba sobre a qual eu estou me equilibrando, é a cama elástica que me segura quando eu caio. Aliás, a gente só cai da graça justamente quando a gente tenta se equilibrar sobre a nossa própria condição, o nosso próprio orgulho, os nossos próprios feitos ou performances. Sabendo lidar com a nossa fraqueza, nós vamos ter um olhar de compaixão, e Paulo aqui ele usa o termo brandura, que tem a ver com afeição,
mansidão, gentileza, humildade ao lidar com alguém. Quando ele diz corrigi-o, esta é uma palavra grega que nos remete a um ambiente da medicina cirúrgica. A ideia de corrigir aqui é restaurar. Eu preciso pensar se aquilo que eu tenho feito com o meu liderado, com o meu discípulo, com a pessoa, com um par, com os meus pares, com a pessoa que Deus colocou sob a minha responsabilidade, eu preciso pensar aquilo que eu tenho feito nos meus relacionamentos interpessoais, em termos de intervenção disciplinar, tem restaurado, tem ligado a cana quebrada, tem reavivado a torcida que fumega, ou será que tem acabado de matar e de enterrar? Filosofar sobre os problemas dos outros é muito fácil. Julgar, acusar e até condenar é mais fácil ainda. Mas nesse texto, Paulo está dizendo, corrigi-o com espírito de brandura. A verdadeira espiritualidade é saber lidar com as fraquezas. É saber lidar com os paradoxos, com os antagonismos, com as arestas da vida das pessoas que precisam ser amparadas. Corrigir aqui significa colocar um osso ou uma junta no seu devido lugar. Eu gostei da expressão gentileza. Gentileza. Pois é, muitas vezes as nossas relações são tão marcadas por uma estupidez, não é verdade? Gentileza. Educação. Sensibilidade. Pessoas que caíram precisam ser amadas. Precisam de uma gentileza que não é conivente com o pecado, mas uma gentileza que gera aproximação. Agora, aquele que é verdadeiramente espiritual não só tem o fruto do Espírito e o desenvolve, não só sabe lidar com as fraquezas próprias, mas as fraquezas do outro, mas é também aquela pessoa que com certeza se coloca à disposição para servir o outro. É aquela pessoa que semeia na vida do outro. O texto ele falou muito sobre semeadura. E ele disse, olha, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está falando sobre a semeadura do bem. Mas ele diz acerca da semeadura, não apenas para aqueles que são líderes e semeiam o bem, mas para aqueles que estão recebendo os benefícios, estão recebendo a instrução e a correção. E ele diz, olha, vocês precisam pensar muito bem como vocês têm recebido isso. Tornem-se participantes da vida daqueles que estão instruindo vocês, o verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. E aí ele diz, olha, não pensem que o ensino da graça permite uma vida libertina. Já que é graça, já que Deus perdoa sempre, então eu não preciso considerar essa instrução, ainda que esteja sendo feita com brandura, com ética, com amor. Paulo está dizendo, olha, não brinquem com Deus. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. De Deus não se zomba. Me lembrei de um livro que eu li, Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. E nesse livro ele fala da graça irresistível. E ele diz que aquele que conheceu verdadeiramente a graça, aquele que se permitiu tocar por essa graça e tem conhecido e experimentado essa graça, ele não vai pelo caminho da libertinagem. Ele responde a essa graça através de um desejo de viver nesse processo de santificação que o próprio Espírito gera em nós. Ele responde a essa graça através do discipulado. Ser espiritual é investir em relacionamentos,
é investir em pessoas, é semear o bem, mas não apenas da perspectiva daquele que é líder e semeia, mas daquele que recebe, daquele que também está sendo tratado. Claro que o líder também pode ser tratado, mas aqui Paulo está falando sobre uma relação de líderes, não é, com os seus liderados. E ele está dizendo, olha, vocês que têm recebido, vocês que têm sido liderados, entendam isso. O que vocês também estão semeando, vocês já se abriram para a caminhada de discipulado? A vida cristã não consiste em eventos, ela consiste numa caminhada séria de discipulado, onde nos aproximamos de pessoas que zelam e velam pela nossa vida, não são a nossa consciência, não são donas de nós. Discipulado, nós temos visto, não é alguma coisa que vem para escravizar, para tolir ninguém, mas trata-se de um acompanhamento de vida, um acompanhamento muito sincero, onde reina cumplicidade, amizade e, acima de tudo, não é? Esse zelo e essa responsabilidade com vidas, pelo temor que se tem a Deus. Então, eu avalio o meu nível de espiritualidade no meu nível de submissão e eu avalio o meu nível de espiritualidade no meu nível de semeadura. Uma espiritualidade que acontece muito mais nesse compartilhar de fardos e de jugos. Aliás, tem pessoas que se julgam muito espirituais por lançarem fardos sobre as outras. A Bíblia diz que o verdadeiro espiritual é aquele que alivia o outro dos seus fardos. Por isso, o nosso mestre da espiritualidade, a maior referência, Jesus Cristo, declarou, não é? Certa feita aos seus discípulos. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que o nosso compromisso seja este, de tornar a vida das pessoas mais leve. Gente, a vida já tem sido difícil demais, é ou não é? A vida das pessoas, a nossa vida não está fácil. Que sejamos líderes, que sejamos discípulos que, de fato, aliviam os fardos. Pessoas que entendem que no trato com as outras estão sendo abençoadas. Que ao aliviarem o fardo das outras, a sua vida também está se tornando mais leve no milagre da comunhão. É isso que acontece nesse contexto de comunhão. Eu disse num outro encontro que nós não podemos criar oportunidade para a carne. Mas o mesmo apóstolo Paulo, usado pelo Espírito, que disse que não deis ocasião à carne, nesse capítulo, ele termina essa porção dizendo que nós precisamos criar oportunidade para fazer o bem. E aí, olha o que está registrado aqui nos versos 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essas são algumas das principais marcas da verdadeira espiritualidade. O apóstolo Paulo, ele iniciou a sua última porção da carta desafiando aqueles irmãos a serem espirituais. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. E eu encerro também esse meu momento aqui com você, deixando justamente uma pergunta. Somos espirituais? Que assim sejamos, para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado, porque Cristo é o maior exemplo de espiritualidade, maior exemplo de caráter, de domínio próprio, de alegria, de humildade. Cristo, o maior exemplo de brandura, de sensibilidade. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos ensina a sermos assim também espirituais. Que o teu caráter, ó Cristo, seja gerado em nós pela ação do teu Espírito
Que o Senhor nos ensine a semearmos o bem. E nesse processo de comunhão, levando as cargas uns dos outros, que possamos mesmo glorificar o Teu nome. Que possamos mostrar a nossa verdadeira espiritualidade no cuidado, no saber lidar com as fraquezas, as nossas e as dos outros, para a glória do Teu santo nome. Fica conosco, que o Senhor continue nos ministrando, porque queremos verdadeiramente ser conhecidos como homens e mulheres espirituais e não carnais, que vivem nesse mundo, mas que estão com o coração na eternidade, que têm a vida dominada pelos valores eternos. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.